A infraestrutura militar no continente iraniano foi destruída. Agora os Estados Unidos focam em alvos mais estratégicos, como a ilha de Karg. Importante centro petrolífero e militar do Irã, essa ilha foi abalada enquanto os Estados Unidos a atacavam intensamente. O Irã está perdendo tudo. Até o último sustento do regime está escapando. Se os Estados Unidos cumprirem a ameaça e destruírem a ilha de Karg, o Irã levará anos para se recuperar. Para a maioria, a ilha de Karg não parece tão relevante. Uma pequena ilha de coral na região norte do Golfo Pérsico, ela fica a cerca de 55 quilômetros ou 34 milhas a noroeste do porto iraniano de Bashir. Ela ficou desabitada por muito tempo, mas após o boom mineral do Irã no século XX, a ilha de Karg tornou-se fundamental para a prosperidade petrolífera do país. Na década de 1960, construída um terminal de petróleo bruto e instalações de carregamento na ilha, que em meados dos anos 2020 podia carregar 10 superpetroleiros simultaneamente. Guarde toda essa questão do petróleo na cabeça, isso vai ser muito importante mais tarde. Mas por enquanto, só essa indústria do petróleo já colocou a ilha de Karg no mapa dos Estados Unidos como um local estratégico que deveria ser considerado para ataque. Inclua algumas instalações militares, que veremos depois, e a ilha é bem mais do que parece. Os Estados Unidos sabiam disso, e na noite de 13 de março veio o anúncio. Os Estados Unidos haviam atacado. Ataques direcionados abalaram toda a ilha, declarou o presidente dos Estados Unidos Donald Trump em 13 de março, e o foco estava nos alvos militares que ficavam na ilha. Trump explicou em uma postagem na Truth Social afirmando: há poucos instantes, sob minha orientação, o Comando Central dos Estados Unidos executou um dos bombardeios mais poderosos da história do Oriente Médio e destruiu totalmente todos os alvos militares na joia da coroa do Irã, a ilha de Karg. Ele disse que os Estados Unidos ainda mantêm alguma influência sobre a ilha, pois as instalações de petróleo de Karg teriam sido preservadas. Mas a menção de Trump à ilha como a joia da coroa do Irã levanta as perguntas óbvias. O que torna a ilha de Karg tão importante? E se não foi o petróleo, o que os Estados Unidos realmente atingiram? Primeiro vamos abordar a segunda pergunta. A ilha de Karg é um alvo militar surpreendentemente estratégico. Segundo o Washington Post, a ilha possui uma pista de pouso no Nordeste, que poderia ser usada pela Força Aérea do Irã para lançar sua antiga frota de caças, mas isso não tem ocorrido. O Irã sabe que seus antigos F-4, F-5 e caças da era soviética pertencem a um museu e não ao espaço aéreo disputado por F-35 americanos e caças de quarta geração. Uma pista de pouso pode lançar drones Shahid, que o Irã utiliza para atacar alvos no Golfo e no Estreito de Hormuz. A ilha de Karg possui vários pieres usados para carregamento de navios, segundo o Washington Post. Ao redor da ilha há uma rede de infraestrutura militar para protegê-la, baseada no Irã continental e em várias pequenas ilhas próximas a Karg. Por enquanto, bombardear a ilha de Karg significa destruir alvos militares, que o Irã usaria para ameaçar o transporte e o comércio marítimo no Estreito de Hormuz. O reforço militar na ilha de Karg pode ser maior do que o informado pelo Washington Post. Segundo a BBC, o Comando Central dos Estados Unidos, ou CENTCOM, informou que os Estados Unidos atacaram mais de 90 alvos militares iranianos na ilha de Karg, preservando a infraestrutura petrolífera. Segundo a Fars, citada pela BBC como agência semi-oficial do Irã, defesas aéreas, hangar de helicópteros, torre de controle do aeroporto e base naval estavam entre os 90 alvos. Seria esperado que um ataque assim tivesse muitas vítimas, mas o Irã diz que não houve. O vice-governador da província de Bushehr, Ishan Jahanian, afirmou que nenhum militar, funcionário de empresas petrolíferas ou moradores da ilha sofreram baixas no ataque, e todos os setores continuam com suas atividades rotineiras. A veracidade dessa informação no âmbito militar ainda precisa ser confirmada. Mas no setor petrolífero, a ilha de Karg realmente parece não ter sido atingida. Isso não aconteceu porque os Estados Unidos não poderiam atingir a infraestrutura de petróleo, mas sim porque escolheram não fazê-lo. Como explicaremos a seguir, há um motivo importante para os Estados Unidos deixarem o petróleo da ilha de Karg intacto. Vamos focar nesse petróleo por um momento. O verdadeiro motivo pelo qual Trump se refere à ilha de Karg como a joia da coroa do Irã é que ela é a fonte de uma enorme parte da renda do regime iraniano. Por quê? Devido ao seu status de terminal de petróleo. O Irã é um país rico em petróleo e gás. Segundo a BBC, o Irã detém cerca de 10% das reservas comprovadas de petróleo do mundo, que foram estimadas em 208,6 bilhões de barris em 2024. Ao somar 15% das reservas globais de gás, entende-se por que uma ilha feita para gerenciar esses recursos
pode virar uma joia da coroa. A ilha de Karg liga-se ao continente iraniano por um oleoduto que transporta milhões de litros de petróleo bruto diariamente. Aproximadamente 90% do petróleo bruto do Irã é exportado pelo terminal da ilha de Karg, via oleodutos do continente. E aos superpetroleiros, capazes de transportar até 85 milhões de galões de petróleo cada, e atracar nos longos pieres da ilha para coletar o petróleo recebido, já que sua posição em águas profundas permite que esses navios flutuem. Esses petroleiros não acessariam o petróleo iraniano pelos portos continentais, tornando a ilha de Karg essencial para exportar grandes volumes do ouro negro para seus compradores. A maior parte desses petroleiros sai da ilha de Karg, direto para o Estreito de Hormuz, controlado pelo Irã. Depois, eles seguem para onde precisam ir, que normalmente é a China, já que esse país é o maior comprador de petróleo do Irã. Segundo a Reuters, mais de 80% do petróleo exportado pelo Irã vai para esse único cliente, totalizando 1,38 milhão de barris diários. Em seu breve relatório sobre a relação entre o Irã e a China, a Comissão de Revisão Econômica e de Segurança Estados Unidos-China estimou que o Irã provavelmente vende petróleo bruto à China, com desconto de $9 em relação ao valor de referência de 2025, de $69 por barril. Uma conta rápida mostra que o Irã gera cerca de 82,8 milhões de dólares por dia só com vendas de petróleo para a China. Expandindo para um ano, o Irã fatura mais de 30,2 bilhões de dólares só vendendo à China, e 90% desse petróleo passa pela ilha de Karg. Essa é a real importância da ilha de Karg para o regime iraniano. Perder a infraestrutura militar para bombardeios dos Estados Unidos vai doer. Isso enfraquece as defesas da ilha de Karg, e também significa que qualquer esforço que o Irã faça para usar a ilha para manter o controle sobre o Estreito de Hormuz é minimizado. O verdadeiro problema do Irã é o petróleo. É vantajoso para os Estados Unidos, sendo uma ameaça constante do governo Trump, que pode retornar e tirar o que mantém o Irã vivo. Os Estados Unidos não foram tão longe com a ilha de Karg. Antes de explicar por que isso mudaria tudo para o Irã, lembre-se, você está assistindo ao The Military Show. Inscreva-se no canal para mais análises como esta. Publicamos explicações toda semana. Agora, a joia da coroa do Irã. Por que os Estados Unidos ainda não atacaram a infraestrutura de petróleo iraniana? Alguns podem dizer que a prioridade dos Estados Unidos é destruir a infraestrutura militar da ilha de Karg. Isso pode ser verdade, pois seus bombardeiros e caças seguem destruindo a postura militar do regime iraniano. Mas, de acordo com o próprio Trump, não atacar o petróleo da ilha de Karg foi menos uma escolha estratégica e mais uma decisão tomada pelo que ele afirma ser decência. Nossas armas são as mais poderosas e sofisticadas já vistas. Por decência, escolhi não destruir a infraestrutura de petróleo na ilha, afirmou Trump na mesma postagem no Truth Social ao anunciar o ataque dos Estados Unidos à ilha. Segundo a BBC, Yohannian diz que a exportação de petróleo da ilha segue normalmente após o ataque dos Estados Unidos e as empresas locais conseguiram manter suas operações sem interrupção. Mas há um motivo para isso. E se você ficar com a gente até o final, vai descobrir que um desses motivos tem a ver com a possibilidade de que os Estados Unidos tenham identificado a ilha Karg como o primeiro lugar onde vão colocar tropas em solo iraniano, caso a guerra chegue a esse ponto. A decisão dos Estados Unidos de manter intacta a infraestrutura de petróleo da ilha Karg não está ligada à decência mencionada por Trump, mas sim à vantagem sobre o Irã. Trump deixou isso claro em sua postagem no Truth Social após falar sobre decência. Trump disse que se o Irã ou outro país interferir na passagem segura de navios pelo Estreito de Hormuz, reconsiderará a decisão imediatamente. É disso que se trata. Proteger o Estreito de Hormuz e buscar estabilidade no setor de petróleo, que teve preços disparando após a Operação Fúria Épica dos Estados Unidos. Nesse ponto, os Estados Unidos não foram bem-sucedidos. Em 16 de março, o Guardian noticiou nova alta do petróleo, após os Estados Unidos destruírem infraestrutura militar na ilha de Karg. O Brent, Índice Internacional de Preços do Petróleo, subiu 1,8% nas primeiras negociações de 16 de março, alcançando $104,98 por barril, após superar $100 na semana anterior, pela primeira vez desde o início da invasão de Putin à Ucrânia. Isso pode ser visto como um tremor após o ataque à ilha de Karg, que deve cessar se o Irã considerar as ameaças de Trump sobre novos ataques, caso não deixe o Estreito de Hormuz em paz. Neste momento, o Irã talvez questione por que mudar de rumo. O regime iraniano está se beneficiando muito com esses aumentos no preço do petróleo.
O Financial Times relata que o Irã tem carregado entre 1,5 e 1,6 milhão de barris de petróleo bruto em petroleiros diariamente desde o início da Operação Fúria Épica, o que representa cerca de 140 milhões de dólares por dia em receita devido ao aumento do preço do petróleo. E isso mesmo com o desconto fornecido pelo Irã. Talvez por isso, Trump disse que os Estados Unidos poderiam destruir a infraestrutura de petróleo da ilha de Kharg só por diversão, segundo o Guardian. Por trás da bravata, há um problema claro surgindo, que é o fato de que a ilha de Kharg, mesmo após a onda inicial de ataques, ainda está permitindo que o Irã gere somas enormes de dinheiro, ainda maiores do que seriam se os Estados Unidos nunca tivessem atacado. Mesmo assim, os Estados Unidos ainda têm o trunfo, com o perdão do trocadilho, para futuros ataques. Mas usar essa carta depende do que ocorrer com o Estreito de Hormuz nos próximos dias. Trump afirmou que os Estados Unidos destruíram a infraestrutura militar da ilha de Kharg para garantir que o Irã não ameaçasse essa importante via marítima. Esse estreito é o maior trunfo que o Irã possui. Cerca de 20% do petróleo mundial passa pelo Estreito de Hormuz anualmente. Perdê-lo obriga petroleiros a rotas bem mais longas, causando choques nos preços do petróleo após a Operação Fúria Épica. Os Estados Unidos estão se contendo. Apesar dos choques nos preços, o secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou que as ações do Irã mostram mais desespero do que influência. Como o mundo vê, eles agem com desespero no Estreito de Hormuz, disse Hegseth em coletiva em 13 de março, antes do ataque dos Estados Unidos à ilha de Kharg. Ele acrescentou: "É algo com que estamos lidando. Já estamos lidando com isso. Não precisam se preocupar com isso." Hegseth também afirmou que não há provas de o Irã estar colocando minas no Estreito de Hormuz, o que seria outro método para interromper o transporte marítimo, além de drones e barcos de ataque rápido. Isso faz com que os preços do petróleo subam e o Irã lucre pela mesma ilha atacada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos atacaram e supostamente destruíram 16 navios de minagem do Irã. Há poder de fogo e ação que respaldam as afirmações de Hegseth. Empresas de transporte comercial, petroleiros e de contêineres podem não concordar com Hegseth de que não havia motivo para preocupação no Estreito de Hormuz. Apesar das afirmações de Hegseth, os ataques seguem na via marítima e arredores. Em 17 de março, o New York Times noticiou que um petroleiro ancorado perto de um porto nos Emirados Árabes Unidos foi o mais recente alvo de projétil desde o início da operação. Foi o primeiro ataque a navio comercial perto do Estreito de Hormuz em 5 dias, diz o veículo. Isso ocorre após os Estados Unidos pedirem ajuda aos aliados europeus para proteger o estreito, mas terem sido rejeitados, pois esses países temem se envolver em uma guerra que consideram não lhes dizer respeito, exceto pelos problemas envolvendo o petróleo. O ataque mais recente mostra que o Irã não levou a sério o alerta de Trump. O Estreito de Hormuz segue inseguro para a passagem, o que nos remete à ilha de Kharg e à carta na manga dos Estados Unidos. A infraestrutura militar na ilha foi destruída. Depois, a própria ilha. Apesar de Trump ameaçar atacar a infraestrutura de petróleo da ilha de Kharg, ele pode não agir como muitos esperam. Mais bombas e mísseis atingindo a ilha certamente destruiriam o Irã do ponto de vista econômico, mas também representariam uma escalada tão grande que encurralaria o Irã de tal forma que ele começaria a atacar como um animal raivoso, qualquer um e todos ao redor. Além disso, destruir um ponto-chave de trânsito de petróleo como a ilha de Kharg não vai ajudar em nada a conter os choques nos preços do petróleo que estamos vendo. Então, se as bombas não vão começar a cair para destruir a infraestrutura de petróleo, o que os Estados Unidos vão fazer em vez disso? Segundo o Jerusalem Post, enviar tropas para a ilha de Kharg é uma possibilidade real. A publicação diz que os Estados Unidos cogitam tomar a ilha do Irã se o regime e a Guarda Revolucionária Islâmica continuarem suas ações no Estreito de Hormuz. O Axios informa que o governo Trump discute a tomada da ilha desde 7 de março, o que lança nova luz sobre os ataques iniciais à ilha de Kharg. Eles ameaçavam o Irã, mas também podem ter sido parte dos Estados Unidos preparando o terreno para uma tomada que o Irã não poderá impedir, já que a infraestrutura militar da ilha de Kharg está destruída. A BBC afirma que essa tomada é uma possibilidade real. Existe até um conceito de operações, ou CONOP, que foi elaborado detalhando como os Estados Unidos poderiam realizar isso. Um CONOP é basicamente um documento que detalha diferentes cursos de ação que podem ser tomados para que um país alcance seus objetivos militares. Até agora, os Estados Unidos parecem já ter cumprido a maioria dos itens previstos nesse CONOP para a ilha Kharg. As defesas aéreas da ilha foram eliminadas no ataque inicial. Os Estados Unidos conseguem reunir toda a inteligência necessária usando sobrevoos de caças, helicópteros e drones como o MQ-9 Reaper.
Os Estados Unidos precisam descobrir como enviar tropas para a ilha, como elas suprimiriam o fogo inimigo e tomariam a ilha Karg do Irã. A BBC indica que a Força Delta pode ser a principal escolha dos Estados Unidos. Ela propõe um cenário em que a Força Delta chega de helicóptero, decolando da costa do Kuwait. A viagem duraria 70 minutos. Com o tempo de espera, seriam 3 horas de voo, exigindo reabastecimento. O reabastecimento aéreo seria necessário, pois o Irã poderia contaminar o combustível em solo, diz a fonte. Essa abordagem aérea superaria várias estratégias do Irã, como o uso de mísseis balísticos, antinavio e minas ao redor da ilha de Karg. Mas ela ficará vulnerável a drones, já que o Irã tem mais de 1 hora para se preparar para a chegada das forças especiais dos Estados Unidos. Talvez haja outra maneira. E longe de ser especulativo, esse é um método que os Estados Unidos parecem estar se preparando ativamente para executar. Enquanto falamos, cerca de 2.500 fuzileiros navais dos Estados Unidos seguem para o Oriente Médio, como parte de um grupo de assalto anfíbio com o navio USS Trípoli. Esses fuzileiros pertencem à 31ª Unidade Expedicionária de Fuzileiros Navais. Essas unidades são as forças multifuncionais dos Estados Unidos. Eles agem para resolver crises, ou, como na guerra contra o Afeganistão em 2001, atuam como primeiras tropas enviadas pelos Estados Unidos em conflitos maiores. Se Hegseth estiver certo e não houver provas de minas iranianas no Estreito de Hormuz ou em outro local, um desembarque anfíbio na ilha de Karg é possível. E o que podemos estar vendo é que os Estados Unidos estão preparando sua unidade expedicionária de fuzileiros navais para que esteja pronta para desembarcar lá, caso o Irã não leve a sério as ameaças dos americanos relacionadas ao Estreito de Hormuz. 2.500 fuzileiros navais podem não ser suficientes. Segundo Francis Galgano, especialista em segurança da Universidade de Vila Nova, conquistar a ilha de Karg exigiria enviar muitas tropas terrestres para a região. Estimo cerca de 5.000 para tomar e manter a ilha. Os Estados Unidos enviam metade desse número ao Oriente Médio. Se mais forem enviados, o Irã terá um grande problema. Os Estados Unidos bombardearem a infraestrutura de petróleo da ilha de Karg já seria grave. Se os Estados Unidos tomarem a ilha, o Irã perderá a capacidade de vender petróleo e enfrentará uma escalada impossível de suportar. A ilha de Karg foi preparada para esse tipo de ocupação. A infraestrutura militar foi destruída. Os Estados Unidos têm poder aéreo suficiente para suprimir as forças iranianas nas ilhas e no continente. Com a perda da ilha de Karg, a Operação Fúria Épica sufocaria a economia iraniana, forçando o regime a lutar enquanto o dinheiro do petróleo, principal fonte do Irã, se esgota. O que ocorrer na ilha de Karg pode definir o destino do regime iraniano, que já enfrenta dificuldades para conter as respostas dos Estados Unidos às suas ações no Estreito de Hormuz. Após o Irã atingir 3 navios mercantes nessa via marítima, os Estados Unidos retaliaram e neutralizaram os ativos navais do regime na região. Saiba mais sobre os ataques brutais dos Estados Unidos em nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, lembre-se de se inscrever no The Military Show para ficar por dentro das últimas novidades da Operação Fúria Épica. E como sempre, obrigado por assistir.